Estávamos no ano de 1932, enquanto uma dupla de cientistas realizavam inúmeros testes sobre a influência da alta pressão em reações químicas. Foram realizados mais de 50 experimentos entre 1932 e 33, e todos estes seriam frustrantes até que, em certo dia, ao final de mais um teste de uma nova reação, eles percebem que, ao final do experimento, sobrava uma espécie de sólido branco, o que era anormal até então, e eles o chamaram de polietileno. Bom, este havia sido o primeiro polímero a ser sintetizado em um laboratório na Terra, e os polímeros foram esquecidos por muito tempo e só passaram a ser utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a necessidade de um novo material isolante térmico, assim aumentando a eficiência dos equipamentos eletrônicos. Com o passar do tempo, o polietileno foi ganhando novas formas, e no ano de 1950, Carl Ziegler utilizou da química orgânica para fabricar um novo polietileno, dessa vez mais rígido e de alta densidade. E foi a partir daí que surgiram as garrafas plásticas. O material era tão resistente, era tão duro, que serviu até para dar formas a meros brinquedos, por exemplo, o bambolê. E justamente com essa utilização que o polietileno de alta densidade se torna tão presente no mercado atual, tão indispensável para a sociedade. Mas isso não quer dizer que o de baixa densidade caiu em desuso. Pelo contrário, ele é muito usado até hoje, como por exemplo na fabricação de bolsas plásticas. Oi, tudo bem? Bom, como você já deve saber, eu sou o Marcos Vale e eu faço parte do grupo As Sete Joias dos Materiais, que é composto por mim, Kívia, Guilherme, Ricardo, o Alisson, o Paulo e o Davi. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os polímeros, suas aplicações no dia a dia, o que é um polímero em si e como ele ajuda a manter a sociedade do jeito que é hoje. E, vamos pro vídeo, né? Mas antes de mais nada, vamos entender um pouco do seu nome. Por que se chama polímero? Vem do grego poly, que significa muitas, mais meros, que significa partes. Ou seja, é uma adição de várias partes. É uma adição de várias moléculas individuais que formam, por final, uma macromolécula com várias partículas diferentes. E a reação que forma um polímero é chamada de polimerização. E essas ligações são covalentes, que se repetem ao longo de toda a cadeia. Características e propriedades dos polímeros são sua baixa densidade, ou seja, eles são leves. Eles têm também uma alta resistência, tanto resistência mecânica, elétrica ou até resistência química. Eles possuem um baixo custo de produção e polímeros são formados a baixa temperatura. Isso possibilita a produção em alta escala. E isso é o que faz os polímeros se tornarem tão populares e tão versáteis quanto são hoje. Os polímeros podem ser classificados e divididos em alguns grupos de acordo com suas características. Existem os polímeros naturais, que são aqueles encontrados na natureza, como o próprio nome sugere, e exemplos destes são o amido, o DNA, proteína, seda, algodão, celulose, entre outros. Fato curioso, tu sabia que até mesmo os cascos e chifres dos animais são polímeros? Fica no ar. Temos os polímeros sintéticos, que são aqueles produzidos pelo homem, como por exemplo os plásticos. Nós também podemos classificar os polímeros pelo seu comportamento térmico. Então, entramos em uma nova categoria. Temos os polímeros termoplásticos, que são aqueles moldáveis, ou seja, que amolecem com a variação de temperatura. Se pegarmos uma garrafa de refrigerante e aquecer, por exemplo, conseguiremos moldar essa garrafa. E após resfriarmos,
ela vai solidificar novamente. E então, isso é um processo reversível. Tudo é possível porque os polímeros termoplásticos possuem longas cadeias lineares ou ramificadas. Isso confere sua maleabilidade, por assim dizer. Isso também possibilita sua reciclagem e é também até solúvel em alguns tipos de solventes. Exemplos desses materiais termoplásticos são as garrafas de refrigerante, canos PVC, entre outros. Temos também os polímeros termofixos ou termorrígidos, se você preferir. E diferente do anterior, esse polímero não consegue ser moldado com o aumento de temperatura. Eles não amolecem, são polímeros resistentes a essa variação de temperatura, por serem polímeros tridimensionais com ligações cruzadas entre as cadeias. E isso confere a elevada resistência que esse material tem. Se aquecemos muito esse polímero termofixo, o que vai acontecer é ele se decompor, mas não amolecer. São materiais muito resistentes que não são moldáveis e são insolúveis também. E exemplos desses materiais são os cabos de panela, as bolas de bilhar e por aí vai. Continuando nossa classificação, nós também podemos classificar o polímero quanto à sua disposição dos monômeros, por exemplo. Temos então duas principais divisões. Quando temos o mesmo monômero se repetindo ao longo de toda a cadeia, chamamos este de homopolímero. E quando temos monômeros diferentes se repetindo ao longo da cadeia em uma distribuição alternada, chamamos este de copolímero. Quanto ao comportamento mecânico, temos também duas principais classificações. Aqueles que possuem uma elasticidade à temperatura ambiente, usados em pneus ou calçados, por exemplo, são chamados de borrachas. E aqueles que são rígidos à temperatura ambiente e só são elásticos a uma alta temperatura, só conseguem ser moldáveis a uma temperatura elevada, são chamados de plásticos. A aplicação dos polímeros. Por terem uma gama variável em suas propriedades, os polímeros podem ter aplicações diversificadas, como revestimentos, tintas, vernizes, gomas e látex, são muito utilizados para revestir superfícies com o intuito de proteger o índice de deterioração, proporcionar isolamento elétrico, além de melhorar a aparência. Adesivas, caracterizado por mecanismos mecânicos e químicos. A adesão é a união dos materiais silicônicos, epóxi e acrílicos são materiais principalmente usados nessa área, com a utilização de cumprir sua função. Filmes, muito presente no nosso cotidiano, em sacos de embalagem e produtos textis. Filmes finos são feitos a partir de polímeros como polietileno, propietileno e acetano celulose. É importante que o material seja leve, flexível, resistente à tração e ao rasgo, além de resistência ao ataque por umidade e baixa pressão. Alguns gases, como vapor de água, o desenvolvimento de filmes biodegradáveis a partir de polímeros naturais é uma área de pesquisa muito importante, devido à questão ambiental. Espumas. Poliuterano e poliesterano e PVC são geralmente empregados para estofamentos e isolamentos acústicos, ou até mais próximo ainda do nosso cotidiano, como em garrafas PET de refrigeramento e água. Borrachas de pneus automotivos, panelas antiaderentes, canos de esgotamento e água, embalagens de isopor, e cabos, panelas, bolas de bilhar e telefones. Podemos ver então que os polímeros são essenciais para o mundo do jeito que é hoje, contribuindo para cada etapa da produção. E nossa missão de engenheiros de materiais é entender cada parcela desse funcionamento e como podemos aprimorar esses materiais. Mas, além disso, também estudamos e trabalhamos em maneiras de reduzir os impactos ambientais que esses materiais podem causar no meio ambiente. Pesquisamos avanços e outras formas de reciclagem, assim tornando esses materiais mais limpos e verdes para um mundo melhor. Gostaríamos de agradecer a todos que ajudaram e contribuíram para a criação deste incrível vídeo. Se você chegou até aqui e gostou, por favor, se inscreve no canal e deixa o joinha e muito obrigado!